Esse irmão que se encontra aqui, vamos entregar o coração dele diante do Senhor, todo o seu ser, toda a sua alma, tudo aquilo que ele trouxe diante de Deus. Que ele tenha também essa confiança que nós acabamos de rezar, que nós acabamos de cantar. Que o coração dele também esteja cheio dessa confiança de que é o Senhor quem vai falar por ele, não é ele quem vai dizer. Que ele tenha confiança de entregar o coração e as palavras e a voz, porque é o Senhor quem vai falar. Que os nossos ouvidos se abram, que os nossos corações fiquem sensíveis à palavra que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que está sempre conosco, nós pedimos pela vida dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Livro na mão, Bíblia na mão. Eu sei que todo mundo trouxe, não é verdade? Quem vem para a igreja vem rezar. E rezar é com a Bíblia na mão, não é? Ah, quem não trouxe é porque esqueceu. Amém. Respirar fundo. É preciso respirar fundo para falar sobre aquilo que Deus quer que falamos essa noite. Porque se trata de algo que não se vê acontecer muito no meio de nós, porque o que Deus quer que nós falamos é aquilo que a gente vivencia. Peguei esse assunto para mim falar dele, é muito desafiador para mim, acho muito difícil, mas eu preciso falar, não tem como a gente correr daquilo que Deus quer que fale. Amar o próximo, amar o outro. Nós reunimos na segunda-feira à noite, nos colocamos em oração, 4, 5 pessoas, nós ficamos 2, 3 horas ali conversando, orando, falando de assuntos que Deus vai colocando no nosso coração ali naquele momento de oração. A gente chega às 7 horas, 7h30 para reunir, a gente sai 10h30, sai 11 horas da noite, e ali a gente vai conversando ali, aquele assunto ali que a gente vai abordando um com o outro. Eu vejo que é tudo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Mas eu estou falando no nosso coração que é preciso falar do amor ao irmão. Nós não podemos ficar também enrolando. Abrimos a nossa Bíblia, então, em Mateus, no capítulo 7. Eu acredito que Deus tem ensinado muito a nós. Ele tem ensinado muito mesmo. Se tem alguém que não desiste, é Deus. Tem alguém que não para de lutar por aquele que Ele ama, é Deus.
porque tem ensinado sim a nós como amar o outro, como fazer para amar o outro, desde quando Ele nos criou, mas parece que nós não aprendemos. Parece que é uma tarefa muito difícil fazer isso. Mateus, no capítulo 7, versículo 1. O Senhor vai nos ensinar exatamente assim: não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiveres medido, também vós sereis medidos. Só os 2 versículos aí já serviria muito bem para nós amarmos o outro como a gente mesmo. Porque se você não julgar o outro, aí você não vai ser julgado. Se você não medir a capacidade do outro, você não vai ser medido também. Mas na medida que a gente julga o outro, na medida que a gente olha para o outro e vai medindo a capacidade, a condição daquele outro, a gente vai se irritando, sabe? A gente irrita com muitas coisas que o outro é capaz de fazer e nós não somos capazes. Nós nos irritamos muitas vezes com o que o outro é capaz de conseguir, porque nós não conseguimos. Talvez nós nos irritamos com o outro que consegue um bom trabalho, consegue construir sua bela casa, tem seu grande carro, enfim. Olha só fulano como está andando, que roupas, como consegue trocar roupa todo dia. Olha o carro, já trocou novamente, olha a casa que construiu. Voltamos para o Salmo 36. Mais um ensinamento do Senhor para nós. Se nós não julgarmos, nós não seremos julgados. Se nós não condenarmos, nós não seremos condenados. Mas seria um ótimo ensinamento para nós amarmos o outro. Um ótimo, grande. Salmo 36, o versículo 1 seguinte: o Senhor vai nos ensinar dessa forma: não te irrites por causa dos que agem mal, nem invejes os que praticam a iniquidade, pois logo eles serão ceifados como a erva dos campos, e como a erva verde murcharão. Espera no Senhor e faz o bem, habitarás na terra em plena segurança. Põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá. Confia ao Senhor a tua sorte. Não foi isso que foi colocado aí? Confia no Senhor a tua sorte, espera nele e Ele agirá. Como a luz fará brilhar a tua justiça, e como o sol do meio-dia o teu direito. Em silêncio abandona-te ao Senhor, põe tua esperança nele. Não invejes o que prospera em tuas empresas, e leva a bom termo os seus maus desígnios, os seus maus projetos, os seus maus planos. Leva a bom termo. Guarda-te da ira
depõe um furor, não te exasperes e será um mal. Quem está falando isso é o próprio Deus. O Deus que te criou, o Deus que me criou, o Deus sabe como nós funcionamos, está dizendo: não te irrites com aquele que está praticando o mal. Guarda-te da raiva, guarda-te da ira, porque o outro está fazendo mal. Será por que então que o outro irmão está fazendo mal? Anotei algumas coisas. Será por quê? Nós vemos aqui o grupo de oração, nós estamos aqui, na verdade, ouvimos o que Deus nos fala, ouvimos que não podemos julgar, não podemos medir o outro, condenar o outro, ouvimos que não devemos nos irritar com aquele que faz o mal, estamos sabendo disso, aprendemos, guardamos no nosso coração. Mas então por que nós julgamos aquele que está fazendo errado? Talvez porque ele não ouviu. Deus ama você. Talvez ele não ouviu. Jesus ama você e te entregou por você. Talvez ele não teve a oportunidade de vir aqui e sentar no banco da igreja e ficar 2 horas ouvindo de que Deus o ama. Mas nós somos capazes de julgá-lo. Nós somos capazes de medir a ação dele lá. Nós não somos capazes de falar: ó, Deus ama você, Deus te criou para o amor. Mas podemos acreditar, gente, que tem pessoas da nossa idade que nunca ouviu dizer isso. Talvez nós pensamos que não, mas tem muitas pessoas que nunca ouviram dizer: Deus ama você. No finalzinho desse momento, eu quero dar um pequeno testemunho do diácono Nelsinho, no momento que ele vivenciou. Só por ele ter falado: Deus ama você, pense que ele nunca deve ter ouvido falar que Deus o ama. Que nunca, nem que sabe que existe um grupo de oração como eu. Eu levei 30 anos para descobrir que tinha esse grupo de oração aqui, olha. Eu não sabia nem ouvir falar de que tinha um grupo de oração aqui nessa capela Santo Antônio. São 30 anos que eu moro aqui. Eu tenho mais 20 anos sem saber que existia um grupo de oração, nem ouvi falar que existia grupo de oração. Então existem outras pessoas aí também que nunca ouviu dizer? Que talvez passa aí, só vê nós cantando, gritando aí, que nem sabe o que está acontecendo. Como amar o outro? Deus nos dá uma pequena receita hoje, que eu peguei para mim e que eu oro a Deus e vou orar a Deus. Mas eu posso colocar essa receita em prática? Não é fácil. Querer amar o outro como eu amo a mim mesmo, fazer o bem para o outro como eu ia fazer para mim mesmo. Eu acho que não teria receita melhor. Como é que eu ia fazer um mal para o outro se eu estou fazendo para mim aquele mal? Não teria condição, nós não teríamos capacidade de fazer o mal. Realmente Deus é grandioso. Amar o próximo como a ti mesmo. Não foi isso que perguntaram para Jesus? Como eu faço? Amar o próximo como a ti mesmo. Dom José é muito especialista em falar: o próximo sou eu. O próximo de mim, mais de mim sou eu. Então nós possamos procurar fazer isso. Quando nós formos falar algo que vai desagradar o outro, eu podia fazer um propósito para nós mesmos. Esses dias na casa, eu fiz um propósito. Olha que eu vou achar ruim, principalmente com a minha mãe. Nós trabalhamos juntos. E de vez em quando tem aquelas falas,
pelas palavras que desagradam. Eu falei, mas Senhor, como eu faço para não gritar, não falar com a minha mãe dessa forma? Porque até eu mesmo me sinto mal depois, quando eu trato alguém mal. Talvez Deus me dê a oportunidade naquela mesma hora me arrepender, pedir perdão, mas talvez a pessoa saia brava, a gente também, a gente já consegue encontrar a pessoa no outro dia para pedir desculpa e perdão, e aí fica aquela coisa no coração. Aí eu falei, quando eu vou brigar com a minha mãe e falar uma coisa má, Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou substituir aquela palavra má por uma oração simples, que é a Ave Maria, mas é milagrosa. Irmão, eu estou falando isso porque eu vivencio isso diariamente. Gostaria que tivesse alguém aqui que talvez não tivesse raiva de mim, porque eu falei mal, porque eu fui grosseiro, porque eu fui áspero. Porque é difícil, como eu disse no início, você falar de algo que é difícil você vivenciar, e você está vivenciando realmente. Será que eu perguntasse para a gente aqui, levantar o braço, eu consigo amar o outro como a mim mesmo? Será que nós temos condição de fazer isso? Então olhemos para nós mesmos. Nós temos a oportunidade de estar sentado aqui nesse banco de igreja e ouvir isso, que Deus nos ama, de que Ele foi capaz de fazer isso para demonstrar esse amor. Hoje pela manhã, ao preparar esse momento, a gente sai da palavra ali, né, que essa que foi dita lá no número, mas a gente volta lá atrás, e eu fui observar no livro dos Números. Irmão, vocês não queriam saber como Deus agia? Assim, se não fosse Moisés, aquele povo teria acabado, porque Deus não usava de misericórdia. Aquele povo era muito cabeça dura. Deus ensinava, falava, dizia o que fazer, e aquele povo não mudava. Então eu falei com a minha esposa, comentei, qual é o seu amor? Qual que Deus fez? Deus está lá falando aquele povo, tirou aquele povo lá do meio do Egito, estava tudo aquele povo lá no deserto. Daqui a pouco aquele povo estava falando mal de Deus, falando mal de Moisés, falando mal de Setiqueira. Aí daqui a pouco Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou acabar com esse povo agora. Estava no livro de Números. E Moisés e Arão assustaram com aquela palavra de Deus. Senhor, não. Arão pegou o turido que fala, ele faz incenso, fumaça, faz oração, correu para o meio do povo, mas até Arão chegar lá, já tinha morrido 14.000 pessoas. Até a hora de Arão começar a fazer oração e pedir a Deus que tinha misericórdia, que não acaba naquele povo, Senhor, porque não tirasse ele lá do meio do Egito para matar aqui. Mas até Arão chegar naquela comunidade, no meio daqueles 600.000 pessoas, já tinha morrido 14.000. Não, Senhor, para, não. Mas Arão foi orar no meio do povo para que a fúria de Deus parasse. Aí eu vou voltar para nós nesse tempo. Veja a misericórdia de Deus conosco. Quando eu estava aqui na igreja, ajoelhado aqui, pedindo a Deus perdão pelas faltas, pelos pecados, pelas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia de errado. Mas às vezes a gente só tem coragem de vir para essa frente, pegar isso aqui, falar isso, confiando nessa misericórdia de Deus. Porque se não for essa confiança, você não vem para frente. Porque você vai olhar para mim, para você mesmo, e falar: não é justo, Senhor, não sou justo o suficiente para estar aqui e ensinar os outros em seu nome. Mas foi com essas pessoas, é com nós, é com cada um de nós que está aqui, que Deus quer contar. Porque Ele nos fez, Ele nos criou, Ele nos conhece e sabe de onde, o que nós somos capazes de fazer. Cada um que está aqui ouvindo isso hoje, pode chegar no dia de amanhã e, se não conseguir amar desta forma que Deus pede que nós amemos o outro, mas que
pelo menos nós orimos naquele momento. Não te exaspere, não inveje daquele que prospera. Talvez ele estudou mais, talvez ele trabalhou um pouquinho mais, talvez ele até orou mais. Essa própria palavra de Mateus vai dizer: pedi e receberá, bate, a porta vai abrir. Mas parece que nós agimos assim. Nós agimos como que essas palavras ditas diariamente pelas pessoas não são para nós. O ser humano é capaz de fazer muita coisa assim, mas quando ele se põe a fazer, nós temos muitos e muitos testemunhos. Porque quando nós não conseguimos fazer, irmãos, é porque nós mesmos colocamos as barreiras à nossa frente. Mas você vai fazer tal coisa, para ele acha que é difícil. A primeira coisa que ele fala: eu não posso fazer isso. E já colocou aquela barreira. Seja lá o que for, eu posso fazer. Ele vai fazer. Jesus falou: vocês irão fazer mais ainda do que eu, porque eu vou junto do meu Pai. E nós vimos aqueles apóstolos fazer muitas coisas, muitos prodígios nessa terra, porque eles colocaram a confiança no Senhor. Eu quero já ir fechando este momento e vou voltar lá naquele testemunho, onde o diácono Nelsinho, ele é um missionário da Canção Nova. Que eu percebi quando ele falou um grande amor pelo irmão. Alguém chamou ele para ir rezar numa casa de uma pessoa. A mãe chamou ele para rezar pelo filho. Esse filho dela se vivia trancado no quarto. Ele não queria ouvir a voz de ninguém. Não queria. O diácono chegava para rezar, e lá dentro ele, com o rádio ligado, ele aumentava o máximo do volume para ouvir que ele ia orar. Então o que fazer para esse homem ouvir isso, as orações? A mãe corria lá fora, desligava o padrão de energia e o rádio silenciava. Mas qual é a oração do diácono fazia? Deus te ama. Deus ama você. Deus te ama. Deus ama você. E ele passou dias assim. Ele passou dias indo lá. Aquele homem não saía para nada. Se ele quisesse alguma coisa, ele escrevia no papel, jogava por debaixo da porta para me pegar. Ele não queria sair, não queria ver ninguém. Mas esse diácono voltava lá. Deus ama você. Deus te ama. Um belo dia, ele retornando lá, nessa mesma casa, quando chegou à porta do quarto aberta, esse homem já não estava mais lá. Perguntou para a mãe o que aconteceu. A mãe disse: hoje ele saiu cedo e foi jogar bola. No outro dia, da mesma forma, o homem começou a se transformar, porque apenas ouviu: Deus ama você. Seja lá o que você estiver vivendo ou passando, não deixe esse eco sumir do seu coração. Deus ama você o suficiente para dar a vida por você. Mas nós não compreendemos isso. Nós sempre temos que dar ouvido para aquilo que não é bom. Aquilo que não é bom tem mais força em nossa vida do que aquilo que é bom.
A palavra está dizendo: não te irrites por aqueles que agem mal, por aqueles que prosperem na vida, mas antes orem, peçam a Deus. Ele criou cada um de nós a imagem e semelhança dele. Amar o outro como a ti mesmo, eu digo, não é fácil, mas arrancamos, quebramos, derrubamos as barreiras que estão em nossos corações, que nós conseguiremos, com a graça de Deus. O que conseguimos fazer de bom é com a graça de Deus. Eu quero chamar à frente a minha irmã Helena. Eu tenho um testemunho para nos dar de algo que o Senhor tem feito na vida dela e que nos alegra muito. Amém? Boa noite. Um pouco nervosa, quero dizer, quem não ganha pelo amor, ganha pela dor. E eu ganho pela dor, sabe? Eu vim buscar o Senhor, eu vim buscar refúgio, eu vim servir ao Senhor pela dor, pela dificuldade, pelas misérias mesmo que eu vivia. Em um mundo escuro, de muita tristeza, fiz muita coisa errada, muita coisa que sei que não era o que Jesus queria para mim, mas através de pessoas Ele tocou em meu coração. E a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi meu encontro pessoal com Jesus. E foi pela dor mesmo, viu, gente? Eu me encontrei com o Senhor no momento mais difícil da minha vida, mas Ele me chamou, me resgatou de onde eu estava, de onde eu vivia. E assim, eu quero dizer para vocês, pensar meu testemunho assim, não é fácil seguir a Jesus, não é fácil seguir e estar no caminho do Senhor, mas é a melhor coisa que pode acontecer na vida do ser humano. Seguir Jesus, estar no caminho dele, a gente acaba abstendo de muita coisa, de muitos prazeres, né, que o mundo oferece a gente, mas é muito gratificante. E recentemente, há um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, meus filhos foram tirados de mim, meus 2 filhos mais velhos, pelo pai. E eu não posso culpar diante do Senhor, eu não posso ser injusta e dizer que a culpa foi dele. Ele fez para o bem deles, eu sou a única responsável por eles terem sido tirados de perto de mim. Aí dá para imaginar o tamanho da dor, da tristeza, né, da angústia que eu vivi, muito sofrimento. E há um tempo atrás, eu fiquei sabendo que meu filho mais velho estava passando uma situação muito complicada lá onde eles estavam, em Ilhéus, Bahia. Acho que todo mundo aqui tem noção da distância, né? Quem não conhece, mas tem noção que é longe, muito longe. E eu me vi numa situação muito difícil, eu chorei muito, e até que meu namorado chegou lá, né, viu a minha dor, a minha dificuldade, e falou assim: não, você vai até lá ver seus filhos. E o pai deles falou: você não vem porque eu não te quero aqui, eu não quero você perto deles, você não é uma boa influência para os seus filhos. E esse mais velho que está com problema é um adolescente de 14 anos. E eu fui. A minha irmã falou: vou com você, não vou deixar vocês só. Eu fui. Cheguei lá e encontrei meu filho. Nossa, eu fiquei chocada. Já estava fazendo muita coisa errada, muita coisa, né, triste aí já no mundo,
Foi muito difícil para mim, eu pedi, eu